Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Uma vez mais. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Pode tomar o seu assento. Amados, o texto que ora lemos, que o autor, por nome de Lucas, ele escreve o primeiro tratado, Lucas, ele vai escrever o Evangelho segundo Lucas, ele escreve direcionada aquela carta, e agora aquele ensinamento, aquele Evangelho, falando sobre Jesus, a direção dele, ele entra nos evangelhos chamados evangelhos sinóticos. A palavra sinótico significa que tem a mesma visão. Por que sinótico? Porque Marcos, Mateus e Lucas, eles escrevem debaixo da mesma visão espiritual. Lucas foi moço de Paulo, Lucas ele era médico, era historiador, e Lucas ele gostava de acompanhar de perto as histórias de Cristo. Então ele vai aprender através de Paulo. Paulo era muito inteligente, Paulo tinha médico, Paulo tinha enfermeiro, Tito era enfermeiro e Lucas era médico. E esses homens andavam com Paulo. E é interessante os evangelhos, que cada evangelho ele nos dá uma orientação, mas às vezes ele coloca alguma coisa mais profundo do que o outro, porque a visão é diferente, mas o espírito é o mesmo. E diz a Bíblia que Mateus é o evangelho que representa Jesus como rei. É o evangelho da púrpura, do linho, que o rei se veste de linho. O evangelho segundo escreveu Lucas, ele mostra Jesus e apresenta Jesus como sendo filho do homem. É uma das vertentes que mais Jesus gosta de citar, o filho do homem. Ele mesmo se intitula como sendo filho do homem. É o evangelho segundo escreveu Lucas. O terceiro evangelho é o evangelho segundo escreveu Marcos. Marcos, ele aponta Jesus como sendo servo e servo sofredor. É o evangelho que representa no Antigo Testamento, representa dentro do tabernáculo, o pano vermelho chamado, o sangue, melhor dizendo, carmesim, e no caso do pano que cobria também o tabernáculo, que era vermelho, representando o sangue do cordeiro. O sangue que era derramado no propiciatório, que ficava por cima da arca da aliança, da arca do concerto, da arca do testemunho, da arca aonde Deus ele falava com o sumo sacerdote uma vez ao ano, quando mesmo entrava no lugar chamado Santo dos Santos, e ali derramava o sangue ali representava Jesus, o sangue do cordeiro mudo. O sangue do cordeiro, que Isaías 53, ele vai dizer que ele foi levado como ovelha muda. E diz esse texto sagrado, que o evangelho segundo Marcos, ele representa Jesus como sendo servo sofredor. E um detalhe que tem no evangelho segundo escreveu Marcos, Marcos era moço de Pedro, a quem diz que o próprio Marcos, no capítulo 14, quando Jesus estava sendo levado para ser entregue, para sofrer, para passar pela via cruzes, para ser crucificado, diz o texto sagrado que um jovem estava envolto num lençol. E quando mesmo envolto num lençol, há quem diz que aquele próprio garoto era o Marcos. Que quando a Bíblia vai dizer que esse menino era um jovem mancebo, ele procurava olhar, observava Jesus de longe, tudo o que estava acontecendo, ele vinha seguindo. Só, irmão, que ele estava nu, e diz o texto que ele estava envolto apenas no lençol. Lençol não cobre nada, lençol não é roupa. Diz a Bíblia que alguém segura o lençol, e diz a Bíblia que ele fica com a nudez descoberta. A sua nudez aparece, e aquele moço fugiu, porque para seguir Jesus não dá para andar nu. É uma linguagem espiritual. Para seguir Jesus, tem que andar vestido. Isaías 61, ele vai dizer que eu me alegrarei muito no Senhor, ou regozijar-me-ei muito no Senhor, porque o Senhor me vestiu com veste de salvação, e me cobriu com manto de justiça. Crente tem que andar vestido. Jesus vai dizer em Apocalipse para a igreja,
que precisava comprar vestimenta salpicada no sangue. E qual é o sangue? É o sangue dele mesmo, o sangue do Cordeiro. Para quê? Para cobrir a nudez. Eles diziam, a igreja de Laodiceia: nós somos ricos, nós estamos fartos, nós fabricamos até o colírio. Diz a Bíblia que eles tinham dinheiro, e eles tinham ouro, e ouro bom. Diz a palavra que eles achavam que estava vestido, que eles eram ricos. Mas Jesus chega dizendo para eles: vocês são miseráveis, desgraçados, vocês são pobres, vocês são cegos e vocês estão nu. E quem anda nu não dá para seguir Jesus. Cego não dá para andar com Jesus, porque se andar cego vai tropeçar e vai cair. Diz Jesus que um cego não pode guiar outro cego, e fomos chamados para guiar uns aos outros. Jesus vai dizer que um cego não pode desviar o outro do buraco, porque é cego. Então o cego não dá para andar com Jesus, nu não dá para andar com Jesus. A nossa vestimenta tem que ser vestimenta salpicada do sangue do Cordeiro. E Marcos, quando ele escreve, você vai notar que uma das coisas que Marcos mais fala, a expressão que Marcos usa é "e logo depois", ou "e logo foi", "e logo". Ele vai sempre usar essa expressão nos seus escritos. Por quê? Porque Marcos está escrevendo para romanos, Mateus está escrevendo para judeus. E quando Marcos está escrevendo para os romanos, Marcos ele coloca Jesus em eminência, ele coloca Jesus trabalhando, ele coloca Jesus sempre em função, nunca parado. Você vai notar quando você lê, uma das expressões que mais aparece. E logo depois que Jesus curou, ele foi para o deserto. E logo depois se retirou e foi para as partes de Sidom. E logo depois ele foi para os desertos sozinho para orar. Logo depois, e logo depois, e logo depois. Você vai ver que sempre vai aparecer essa expressão. Lucas, ele também nos dá vários detalhes. Quando Lucas fala sobre o Espírito Santo, Lucas, ele vai dizer lá em Lucas, no capítulo 24, ele vai deixar lá no verso 49 ao 51, uma expressão dita por Jesus, quando ele vai dizer assim, ó: ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que se cumpra a promessa de meu Pai. Essa promessa que ele está falando, ele está vindo numa visão teológica, ele está vindo numa visão que está sendo seguida pelo Espírito. Veja como a Bíblia é linda. Quem é que disse isso? Joel. Joel capítulo 2, versículo 28 e 29, ele vai dizer assim, ó: e eis que nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Nos últimos dias. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos sonharão sonhos. Mas ele vai dizer mais, assim, ó: e derramarei o meu Espírito sobre filhos e filhas. Ele está falando que vai derramar o Espírito sobre jovens, sobre mancebo, né, que são jovens. Ele vai derramar o seu Espírito sobre os velhos vão sonhar, porque as pessoas chegam numa idade e já não sonham mais, vai voltar a sonhar. Ele diz que os jovens profetizarão, mas ele vai dizer que derramarei do meu Espírito sobre servos e servas, escravos e escravas. Ele vai dizer que ele vai batizar os velhos no Espírito Santo. Ele vai dizer que ele vai batizar os mancebos no Espírito Santo. Ele vai dizer que ele vai batizar nos últimos dias aqueles que são escravos e escravas, vão ser batizados no Espírito Santo. Ele vai dizer que ele vai batizar filhos e filhinhas. Ele está dizendo, eu vou batizar pré-adolescente, vou batizar criança e vou batizar jovem nos últimos dias com o Espírito Santo. É isso que Jesus está falando, através de Joel. Joel tocou trombeta. Antes de falar do avivamento, ele tocou buzina, tocou trombeta. Sabe por quê? Porque antes do Espírito vir, tem que ter concerto na igreja. O Espírito Santo só vai descer aonde tiver consertado. O altar quebrado, o Espírito não desce. Elias, no capítulo 18, 1 Reis, ele falou, Senhor, manda fogo. Só manda se o altar tiver consertado. Está quebrado. E ninguém se disponibilizou para consertar. Aí Elias falou, opa, eu já conheço meu Deus, eu vou consertar primeiro o altar, depois coloco a oferta em cima e ele manda fogo. Diz a Bíblia que ele foi lá e consertou o altar. O altar tinha dono, mas estava quebrado.
O altar era de Deus, mas estava quebrado. O altar não era do homem, mas estava quebrado, mas ainda tinha dono. Eu vou repetir que você não entendeu. O altar pode estar quebrado, mas ele continua tendo dono, tendo Senhor. Levante a sua mão. Você talvez entrou aqui quebrado, talvez você entrou aqui despedaçado, mas fica tranquilo que quem te quebrou foi Ele. Ele é o oleiro, Ele pisa mesmo, quebra barro, Ele quebra o vaso, transforma de novo em argila, em barro, mas Ele conserta, porque o vaso tem que estar na dependência de Deus. Mas eu vim te lembrar que se você continuar sendo altar de Deus, mesmo quebrado, o Nazareno vai vir aqui e vai mexer em você. Salomão vai dizer em Eclesiastes que aquilo que está torto não pode endireitar-se. É verdade. Aquilo que está torto não se endireita sozinho, mas nós temos o carpinteiro, aleluia, levante a mão, porque o carpinteiro está aqui para consertar aquilo que está torto, aquilo que está bem feio, meio ruim. O Nazareno está aqui nessa noite para consertar aquilo que está torto na tua vida, porque ele é carpinteiro e sabe trabalhar com madeira. Eu vim nessa noite profetizar para você que Deus vai consertar a tua vida. A promessa dele, de Joel, Isaías vai dizer: arrebentarão mananciais de águas em lugares secos. A terra na Bíblia, ela é um símbolo do homem. A terra na Bíblia representa o ser humano sedento. Tu já viu? Se você pegar agora e for ali fora na terra e pegar água e derramar água sobre a terra, você já viu o que vai acontecer? A terra vai sugar tudo de uma vez só, a água. Oh, aleluia. A terra representa a sede do homem. A terra representa o homem que está sedento, que está seco, mas que precisa ser molhado pela água do Nazareno. Mas tem água para descer aqui nessa noite. Tem água para descer aqui nessa noite. Ele diz lá, ó: derramarei água sobre o sedento e rio sobre a terra seca. Terra seca, hoje tem água para molhar você. Terra seca, tem água para descer, para saciar a tua sede. Terra seca, tem água para saciar você hoje. É promessa. E quem é a água? A água é símbolo da palavra e é símbolo do Espírito. Diz a palavra do Senhor que o orvalho é uma figura do Espírito, é símbolo do Espírito. Quando o orvalho cai, ele representa a graça de Deus, simboliza o Espírito Santo sendo derramado em forma de orvalho. A Bíblia vai dizer que o rio representa o Espírito. Ezequiel 47, Ezequiel, ele viu um varão que mandou ele medir 1000 côvados e entrar, mergulhando na água e entrando, ele foi medindo, dava pelo tornozelo, foi medindo, dava no joelho, foi medindo, dava na cintura, foi medindo, encostou no peito, foi medindo, já não dava mais para dar pé, e ele tinha que nadar de braçada, representando a maravilhosa plenitude do Espírito Santo de Deus. Que Deus não dá o Espírito como pinga-gota, não. Deus dá o Espírito com fartura. Só que tem gente que ficou no tornozelo, tem um que está no dedão, o outro está no joelho, mas não quer sair. Hoje o Espírito Santo está te convidando a mergulhar mais fundo, a sair do tornozelo. Hoje o Espírito está te convidando a mergulhar no rio de braçada e começar a descer nas águas do Espírito Santo de Deus. É a água. Jesus vai dizer para a samaritana: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que fala contigo, pediria água e eu te daria água. E essa água, ela criaria dentro de você um rio que jorraria para a vida eterna. Aleluia. A água, irmão, ela vem dentro de nós através da palavra, e ela é símbolo do Espírito Santo. O Espírito, quando entra na nossa vida, ele se transforma em um manancial. E por que ele jorra? Não jorra
jorrar só para a vida eterna, mas através de você, Ele vai molhar a terra seca lá fora, vai molhar aquele que está lá fora perdido, vai molhar aquele que está perdido no pecado, e através de você, o Espírito Santo de Deus vai molhar mais alguém, vai saciar a sede. Jesus chegou nas bodas de Caná da Galileia, João capítulo 2, diz a Bíblia que o casamento estava acontecendo, acabou o vinho. A mãe de Jesus, Maria, chegou para ele e disse: meu filho, acabou o vinho. Ele disse assim: mulher, que tenho eu contigo ainda não é chegada a minha hora. Disse Jesus, olhou para os mestres sala, e a Bíblia diz que ela chamou os mestres sala, porque Jesus disse assim: manda vir. Ela mandou chamar, chegaram próximo dele. Ele disse assim: tá vendo as talhas? Tô vendo, tá jogada, está até com teia de aranha. Jesus disse assim: vai lá, pega essas talhas e coloca água dentro dela, porque talha não foi escolhida, não foi feita, não foi criada para ficar jogada. Talha foi feita para ter conteúdo dentro. Eu vou te avisar uma coisa que talvez você esqueceu ou você não sabe: você não foi chamado para andar vazio, opaco, como metal que tine, como o sino da igreja católica que bate. Tem, e é metal que tine, que soa opaco. Jesus te chamou para ter conteúdo dentro, e crente tem que andar cheio de Deus. Hoje o mestre Sala está aqui para encher. Diz a Bíblia: abre bem a tua boca que eu a encherei. Me deixa ver se alguém quer beber da água. Deixa eu ver se alguém quer beber da água do Espírito. Levante a sua mão e abre bem a tua boca que eu a encherei. A nação está com sede, a igreja está com sede, e a igreja precisa ter sede. O salmista vai dizer no Salmo 42, como o servo que brama pela corrente das águas: a minha alma tem sede de Deus, a minha alma suspira a Deus, oh aleluia, a minha alma tem sede de ti. O servo, irmão, tem um negócio interessante no servo. Deus faz umas coisas, irmão. O servo, quando ele está com sede, o servo, aquele animal inofensivo, desprotegido, às vezes ele é ferido, e às vezes ele consegue escapar de um leão, de um tigre, mas a ferida deixa cheiro. Só que o servo tem um negócio com ele, irmão, que se tiver uns dutos de água debaixo da terra, onde ele estiver, ele sabe que tem água ali debaixo. E ele começa a saltar. Se você pegar o elefante ele anda, e quando o elefante ele vai atrás de água pelo cheiro. Tem um mistério lá com o elefante, que ele começa a pular e dar patada na terra, aonde ele sabe que tem água. Ó, irmão, você sabe também onde tem água. O elefante chega num lugar e começa a dar patada ali, e ele é pesado, e vai cavando, e pá. Por quê? Porque ele sabe que tem água, ele depende da água para sobreviver, porque acabou a chuva seródia, acabou a chuva temporã, e ele precisa de água, mas o rio está seco, e ele vai lá procurar água, irmão. Da mesma forma é o servo, e o servo ele brama pela corrente das águas, e aonde tem água ele vai atrás. A igreja tem que estar sedenta por Jesus, a igreja tem que estar sedenta por Ele, tem que caçar Ele, tem que procurar, tem que vasculhar. Assim como sabe, tem um ouro ali, eu vou procurar. Assim como os homens que procuram as pedras preciosas, os garimpeiros, a igreja tem que garimpar para procurar os mistérios de Deus, tem que ter sede de Deus, tem que buscar o Senhor. Eu quero saber se tem alguém aqui na noite de hoje que está com sede de Deus. Então levante a sua mão e diga alguma coisa para o Nazareno hoje. Aí o servo vai e começa a pular. E se tiver uns dutos de água, ele fica ali. Não vai nem conseguir pegar, mas sabe que está passando. Coisa linda, é a sensibilidade e discernimento. Você tem que ter discernimento para saber a hora que Jesus chegou. Você tem que ter discernimento e sensibilidade para senti-lo quando ele entra na casa.
e saber que Ele está presente, diferente de Lucas capítulo 24, quando os dois servos, discípulos a caminho de Emaús, que Jesus se apresentou no meio deles, Jesus começou a andar com eles, pregou para eles, falou dos testemunhos, eles tinham um testemunho da palavra, tinha o próprio Jesus que andou com eles, os anjos deram um testemunho para eles, as mulheres, e mesmo assim, eles não acreditaram que Jesus havia ressuscitado. E quando Nazareno andava com eles, Jesus pergunta: que negócio é esse aí que vocês vêm arrazoando entre vós? Não, você não sabe o que aconteceu? És tu só peregrino? Mora aqui não? Tu não sabe o que aconteceu com o nosso Jesus? Oh, aleluia. O próprio Jesus andando com eles, eles não sabiam que era Jesus. Coisa mais triste é a gente entrar na igreja e não sentir nada. Jesus passar do nosso lado, a gente não sentir. Andar, a gente não sentir. Oh, aleluia. Mas o servo, e eu vou sair agora do servo. O servo, quando ele é ferido, o cheiro exala, e ele é presa. E quando ele é ferido, o leão feriu ele, vem atrás dele, querendo devorar, querendo tragar, e vem pelo cheiro. Porque assim como o tubarão sente uma gota de sangue, ele consegue captar de longe no mar, o leão também consegue captar o cheiro de sangue. Leão, urso, lobo, tigre, onça, consegue. O guepardo, tudo, eles conseguem. Deus deu a eles esse discernimento, o olfato, o cheiro. Ou se eles tocar também com a língua, eles conseguem, fica ali cheirando, e lambe, e daqui a pouco eles sabem qual direção foi. Sabe o que o servo faz? O servo, quando ele está ferido, ele procura água. Sabe por quê? Porque quando ele chegar na água, a água vai apagar o cheiro dele. A água vai passar na ferida e vai limpar a ferida, que foi o ferimento. O animal que mordeu ele, que criou uma ferida, ele vai entrar na água, aquela água vai passar e vai começar a limpar a ferida dele. O cheiro já não vai ter mais. Irmão, deixa eu te explicar uma coisa. Quanto mais perto de Jesus você chegar, mais cabeça o diabo vai bater para te achar. Ele vai te procurar. Vê se eu estou mentindo ou se eu estou pregando Bíblia. Moisés morreu, Satanás foi brigar com Miguel e perguntar: cadê o corpo de Moisés? Cadê? Eu sei que ele morreu no Monte Nebo, Deus matou ele, mandou ele subir, mas cadê o corpo? Aonde que está? Não sabe até hoje, nem vai saber. Quando o crente anda com Jesus, até na hora da morte ele bate cabeça e não nos acha. Levante a sua mão. Quanto mais perto de Deus você chegar, mais cabeça o diabo vai bater para te achar. Anda com ele, se aproxima dele, tenha sede de Deus, que Deus vai cuidar de você. Aí vai cumprir o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Jesus olhou: Jerusalém, Jerusalém, tu que mata os profetas, quantas vezes quis ajuntar vocês como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, quantas vezes eu quis ajuntar. Jesus está querendo te ajuntar, irmão. Jesus está querendo cuidar de você, te proteger. Ele quer cuidar de você. Bate, Satanás, bate em mim, tu não consegue, mas em nós ele bate, em Jesus não. Jesus, quando chega, Satanás bate as pernas, treme todinho e sai correndo. Tiago vai dizer que ele treme, ele estremece, porque ele sabe que Jesus chegou. Ele crê e estremece que Deus é Deus. Oh, aleluia. Jesus hoje quer te colocar debaixo das asas. Ele quer cuidar de você. Ele quer cuidar da sua família, da sua casa. Entrega tudo na mão dele, como diz o salmista. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Não entrega só o caminho não. Entrega a tua família, teu filho. Entrega teu trabalho, entrega tudo. Fala: Senhor, cuida de tudo. Cuida de mim, cuida da minha cabeça, cuida do meu rim. Cuida, fala com ele. Cuida do meu sangue, cuida, Senhor. Cuida das minhas pernas, vai cuidando. Cuida dos meus dedos, cuida de mim, cuida do meu cabelo. Cuida, Senhor, cuida da minha visão. Fala com Jesus hoje para ele cuidar. Entrega o teu corpo, que Paulo vai dizer, Romanos capítulo 12, versículo 1: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Jesus Cristo, que apresentei vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Oferece para Deus hoje o teu corpo inteirinho. Tem gente que já ofereceu: Senhor, te ofereço a minha mão, mas não ofereceu ainda o pé ainda entra em lugar que não é para entrar.
Tem gente que não ofereceu nem o pé nem a mão, senta no bar e ainda pega a cerveja. Tem gente que ainda não ofereceu os olhos para Deus, está colocando coisas mais diante dos olhos. Diz a Bíblia, não porás diante dos seus olhos coisas más. De sorte que vossos olhos forem bons, todo o seu corpo será, e se for mal, todo o seu corpo será treva, será tenebroso. A candeia não foi feita para ser colocada debaixo da cama. A candeia foi feita para ser colocada em um lugar de destaque dentro da sua casa. Quem é a candeia? A água é símbolo do Espírito, o fogo também. O fogo é símbolo do Espírito Santo. Paulo vai dizer que assim como o ouro e a prata é provado no fogo, servo de Deus também entra dentro da fornalha. Ananias, Misael e Azarias entraram dentro da fornalha. Sadraque, Mesaque e Abednego ganharam esses 3 nomes babilônicos, mas o nome deles é Azarias, Misael e Ananias, servos de Deus, tudo que exaltava o nome do Senhor. E eles ganharam 3 nomes que exaltavam os deuses pagãos. Mas diz a Bíblia que quando eles entraram, mesmo alguém amaldiçoando, colocando nome ruim neles, mesmo alguém dando outro tipo de nome que exaltava deuses pagãos, a Bíblia vai dizer que quando eles estavam dentro da fornalha, o 4º homem apareceu. Pode colocar apelido em você, pode chamar de tudo que for, mas conta Jacó, não há encantamento nem feitiçaria. Coisa linda. Sabe o que queimou lá na fornalha? A corda que estava amarrando Misael, Ananias, Sadraque, Mesaque e Abednego. A corda que estava amarrando eles é que foi queimada, só isso. Porque o 4º homem estava andando. Oh, aleluia. Ô irmão, enquanto o 4º homem estiver andando, tu não pode ficar parado. Enquanto o 4º homem estiver andando, interessante que alguém olhou de fora. Coisa linda é alguém olhar de fora e ver que você está na fornalha, mas o 4º homem está lá dentro. Levante a sua mão, levante a sua mão. Enquanto você estiver na fornalha, alguém está do lado de fora, nem está na fornalha, mas vai olhar e vai dizer, tem um lá, que a aparência dele é semelhante aos deuses. O olhar dele é diferente, o olho tem fogo, a boca é diferente, o cabelo é diferente, mão é diferente, o andar é diferente. Ele é semelhante aos deuses, é o 4º homem que passeia na fornalha. Levante a sua mão, só quem conhece o 4º homem. Só quem tem intimidade com o 4º homem. Só quem sabe o que é andar na fornalha. Deixa eu ver. Só quem já pisou na fornalha. Só quem já entrou nas altas temperaturas. Deixa eu ver você que conhece Jesus. Levante a sua mão e dê glória. Dê glória, dê glória, dê glória, dê glória. Urabaxandarai. Urabaxanda canda cheia. Urabacanda labaxanda. Urabassuri abaxeia. O Espírito de Deus está dizendo para você hoje, mesmo na fornalha, Ele não te abandona. Mesmo na fornalha, Ele não te deixa só. Mesmo na fornalha, Ele está contigo. Ele é o amigo das horas incertas, desejado das nações. Ele é o leão da tribo de Judá, é o sol da justiça. Ele é. Só quem pode dar glória. Diga glória, diga glória. Lá em Levítico 6,13, disse Moisés, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Irmão, se você é um altar de Deus, tem que ter fogo. E para o fogo permanecer aceso, tem que tirar a cinza, tem que tirar coisa velha. A cinza na Bíblia representa coisa antiga, porque você pega agora as madeiras novinhas, coloca fogo nela, amanhã só vai ter brasa. Já é coisa do passado, é de ontem. Hoje Deus está falando com você. Está na hora de colocar lenha nova no seu ministério. Está na hora de colocar coisa nova na sua mente. Está na hora de colocar coisa nova na sua vida. Levante a sua mão, porque Deus quer colocar. Deus quer colocar. Comece a preparar o altar, porque Deus vai mandar fogo. Deus vai mandar fogo. Tira a coisa velha. Tira o que está velho na sua vida. Não faça como a mulher de Ló, que andou para trás, igual caranguejo, andando e olhando. Andando e olhando para trás. Andando e olhando para trás. Ficou. A única coisa que o anjo pediu, não olha para trás. Ela olhou. Ó, irmão, de mão dada, tá? Eles saíram de Sodoma e Gomorra, os anjos.
Os dois varões segurando na mão das famílias de Ló e estava levando. Mas a mulher, irmão, olhou para trás, não sei o que ela esqueceu lá, hein? O que será que ela tinha? O que será que ela tinha lá? Será que ela tinha amante? Hã? Será que ela tinha um homem lá? Que ela gostava mais dele do que Ló? Não está na Bíblia, mas será que tinha lá? Alguém diz que ela era filha de rei, tinha linhagem real. O que importa é que ela, olhou para trás. A Bíblia vai dizer, olha Paulo contradizendo isso. Paulo vai dizer assim, esquecendo-me das coisas que para trás fica. Ele estava lembrando de Ló, estava lembrando da mulher de Ló. Eu prossigo para o alvo. Esse alvo é Jesus. Você tem que se esquecer das coisas velhas. Tem que tirar a cinza do teu altar para Deus mandar fogo na tua vida. Para Deus avivar teu ser, para Deus fazer algo na tua vida, você precisa mexer no altar. O altar está cheio de lenha, mas só que está cheio de cinza, e a cinza está atrapalhando Deus colocar. O que é a lenha? A lenha é a palavra, a lenha é a palavra. O fogo é o Espírito, para o Espírito Santo descer e te avivar e te acender. Você precisa tirar a cinza que está atrapalhando. Às vezes, irmão, a cinza tem mais cinza do que a lenha. É interessante esse negócio. Paulo, na ilha de Malta, do bárbaro, Paulo ele naufragou. Diz a Bíblia que ele não perdeu ninguém. Ele orou ao Senhor, Deus falou com ele, olha Paulo, a viagem vai ser difícil para vocês, a tribulação no caminho, porque Paulo andava e Deus falava com ele, como ele disse lá em Atos capítulo 21, e agora, eis que ligado pelo Espírito vou a Jerusalém, sem saber o que me há de acontecer, a não ser o que o Espírito Santo me revela, que de cidade em cidade tem tribulação e tribulação, prisões e tribulações me esperam. E ele vai dizer mais, por muita tribulação nos importa chegar no reino do céu. Aí Paulo agora é avisado dentro do navio, ele diz que sofreu naufrágio. Se você ler 2 Coríntios capítulo 11, ele vai explicar tudinho. Ficou no abismo, ele sentiu, irmão, Paulo vai usar uma expressão no Novo Testamento, uma hora lá que parece que ele sentiu a morte, o espírito dele sair do corpo. O espírito dele sair do corpo, ele sentiu isso. Ele foi lançado no abismo, em prisões, sofreu vários naufrágios, e um deles foi quando ele estava indo para a ilha chamada Malta, prisioneiro. Deus falou com ele, Paulo, o navio vai se quebrar todinho, mas nenhuma alma vai se perder. Coisa linda é ter conexão com ele. Coisa linda é andar conectado com Deus. Isso é avivamento, irmão, andar conectado com Deus. Deus, Ele nos antecipa tudo que vai acontecer. É só a gente andar de Espírito. É só a gente se locomover no Espírito, viver no Espírito, se consagrar, se santificar. É isso que Deus quer, porque Ele nos avisa com antecedência. Aí diz a Bíblia que quando Paulo chegou, era inverno, estava chovendo. Era inverno e estava chovendo. Aí o texto diz que Paulo vai procurar, a primeira coisa, lenha. Porque sem fogo, eles iriam morrer. E crente não vive sem fogo. Aí diz a Bíblia que Paulo começou a procurar lenha. Irmão, estava chovendo, era inverno, Paulo teve que procurar. Você quer ou não quer poder de Deus? Quem quer poder de Deus aqui? Você quer poder de Deus? Tem um preço, hein? Para receber poder tem um preço. Era inverno, estava chovendo, Paulo estava com frio. A primeira coisa, eu preciso procurar lenha para me aquecer todo mundo. Aí Paulo foi procurar lenha, e quando Paulo achou lenha seca, e diz a Bíblia que ele fez um amontoado, e quando ele acendeu o fogo, diz a Bíblia que uma víbora pulou no seu braço. Porque todas as vezes que alguém busca avivamento, a víbora não gosta de fogo. Irmão, cobra não gosta de fogo. Cobra pula onde tem fogo. E por isso que tem que ter fogo na igreja, para as serpentes sair tudo da igreja. Aonde tem serpente, serpente vai pular. E sabe por que a serpente vem no braço de Paulo? Por que vem na mão de Paulo? Porque as nossas mãos fala de responsabilidade. Deus usou as mãos dos 12 apóstolos, 24 mãos sendo usadas. Deus pegou as mãos dele, e diz a Bíblia em Marcos capítulo 15, imporão as mãos
sobre os enfermos. Marcos capítulo 6, a Bíblia diz no verso de número 13, se não me falha a memória, os discípulos saíram pregando, Jesus falou, vão pregar, e eles foram. E quando eles estavam pregando a palavra, eles pegavam o óleo e ungiam com as mãos, e curaram muitos enfermos, expulsaram muitos demônios, voltaram maravilhados para contar as maravilhas que aconteceu. Por quê? Porque Deus vai usar as nossas... Deus, quando olhou para Abel, e diz a Bíblia que Abel veio junto com Caim, Caim foi oferecer sacrifício a Deus. O que Deus olhou? Olhou para onde? Olhou para onde? Para as mãos. Diz a Bíblia que Deus rejeitou nas mãos de Caim a sua oferta, porém Deus recebeu nas mãos a oferta de Abel. Já estava recebida quando Abel estava vindo para oferecer ao Senhor. A de Caim já estava rejeitada, porque Deus, ele mexe primeiro na nossa motivação interior. Tudo é pela motivação, a motivação interior. Deus, ele faz segundo a nossa motivação. Por isso que diz a Bíblia em Provérbios, o homem é provado pelo louvor que recebe, a motivação. Ah não, eu prego demais, ninguém prega mais que eu. Aí Deus vai provar. Ah é? Então vem cá que eu vou te ensinar. Não, só eu sou pastor. Ah é? Então vem cá que eu vou te ensinar. Aí alguém fala, pastor, tu prega muito. Pode ficar tranquilo que já já Jesus vem provar. Porque o homem é louvado pelo louvor que... O homem é provado pelo louvor que recebe. Tem gente que fala assim, se não falar que eu fiz um bom trabalho, ele quer o louvor. Jesus disse assim para os fariseus, olha, os fariseus já receberam o galardão. Por que, Senhor? Porque eles oram nas praças, em vozes altas, para todo mundo ouvir que eles estão orando. E quando jejua, nem a cara lava. A cara cheia de remela, o olho cheio de remela. Vem os fariseus. Aí vem eles chegando na praça. Olhão assim, cheio de remela, não dá nem para abrir. Para quê? Para mostrar, nem dente escova. Aí chega perto de alguém, a pessoa quase cai. O sangue de Jesus tem poder. Jesus falou disso. Não estou inventando não. Disse Jesus. Que os fariseus faziam para aparecer. E diz a palavra que eles não lavavam a cara, irmão. Nem a cara lavava. Para quê? Para mostrar que estava jejuando. Jesus disse assim, ó, quando vocês jejuares, faça em secreto. Quando for orar, o que eu faço, Senhor? Entra no teu quarto, fecha a tua porta. Teu pai que vem em secreto te recompensará. Oh, aleluia. Hã? Então, irmão, quando Paulo estava pregando, a víbora pulou na mão dele. Por quê? Porque quando ele precisaria das suas mãos, ele foi chamado até de Júpiter. Alguém falou que ele era até um deus, né? Botaram até o nome de Paulo de Deus dos pagãos. Ó, irmão, e outro detalhe, naquela época, eles já estudavam astrologia. Já sabia que tinha planeta, já sabia que tinha Júpiter, Marte, já sabia tudo. Naquela época de Paulo. E a Bíblia diz que eles chamaram Barnabé, né? E diz a palavra do Senhor, que por que a víbora pulou na mão e a víbora quer pular na tua mão? Para quê? Para você parar de trabalhar na obra de Deus. A víbora quer te ferir. Por quê? Para você parar de pregar, para você se entristecer, para você parar de fazer aquilo que você gosta na casa de Deus. A víbora vem. A víbora é terrível, irmão. O fogo acende, a víbora pula. Porque às vezes está lá no meio da lenha. Todo mundo é lenha, precisando de fogo. Aí lá no meio, quando o fogo vem, ela se manifesta. Porque nenhuma víbora gosta de fogo. Víbora não fica onde tem fogo, irmão. Por isso que nós precisamos de fogo na nossa vida. Precisamos de fogo na nossa vida, no nosso ministério. Precisamos de fogo, 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 fogo. Você tem coragem. Jesus disse que Ele é fogo, o Pai é fogo. Jesus, quando Deus desceu lá no Monte Sinai, diz a Bíblia que havia fogo. A Bíblia diz que havia fumaça, havia relâmpago, havia trovão, uma trombeta tocou lá do Monte Sinai, mas não deixou de ter fogo. Diz a Bíblia que quando Deus desceu lá em cima, a nuvem cobriu o Monte Sinai. Os homens, eles dobraram o seu joelho com medo, pensando, Deus vai nos matar agora. O fogo desceu, o monte começou a fumegar, começou a tremer, e o fogo de Deus começou a acender. Diz a Bíblia, nos 40 anos que o povo andou no deserto, durante o dia uma nuvem, durante a noite havia uma coluna
coluna de fogo. À noite ali, eles no Velho Testamento, eles são batizados no fogo no Monte Sinai. Deus disse para Moisés: Moisés, diga para o povo que eu quero que eles subam o monte. Propósito primário de Deus era que todos eles subissem para o monte, porque Deus queria batizar eles com fogo. Mas o pecado estava no meio. Moisés disse: Senhor, o povo não pode subir. Deus falou: é verdade, coloca aí uma corda, coloca aí agora uma separação. Ninguém pode romper essa corda de limite, porque se tocar na rocha, se tocar no monte, eu vou matar. Diz a Bíblia que a promessa de Deus não se cumpriu na vida deles ali, porque no Velho Testamento eles são batizados com fogo. Por isso que o fogo estava vindo sobre as nuvens, mas eles, por causa do pecado, não puderam subir para o monte. Mas Deus queria batizar eles lá em cima com fogo. E eu quero dizer para você que Jesus está aqui na noite de hoje e quer nos batizar com fogo, quer nos batizar com o Espírito Santo. Disse João Batista quando estava batizando no Jordão: Jesus, mestre, tu vens a mim? Jesus disse para ele: deixa, João. Ele disse assim: eu não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas alparcas. Ele disse assim: não sou digno nem sequer de, abaixando-me, arrancar a sandália dos teus pés. Eu na verdade batizo com água para arrependimento de pecado, mas ele batiza com o Espírito Santo e batiza também com fogo, com fogo, com fogo. Jesus batiza com fogo. E Deus essa noite está aqui querendo te batizar. Levante a sua mão, levante a sua mão, porque Jesus ainda batiza com fogo, 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 batiza ainda com o Espírito Santo. Ele disse em Atos 1:5, na verdade vocês foram batizados na água, mas não muito depois desses dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. E disse ele, Atos capítulo 1, verso 8, recebereis poder e ser-me-eis testemunha. A igreja precisa ser batizada com o Espírito Santo e com fogo para ser testemunha. Aleluia. Testemunha de quê? Testemunha ocular da obra que ele faz. Testemunha que ele cura. Testemunha que ele salva. Testemunha que ele renova. Testemunha que ele levanta. Testemunha que ele abençoa. Testemunha que ele dá poder. Testemunha que ele dá virtude. Testemunha que ele dá graça. Levante a mão. Testemunha que ele arrebata a igreja. Testemunha que ele está voltando. Testemunha que ele cumpre as suas promessas na nossa vida. Só que sem poder não dá para ser testemunha. E primeiro Jerusalém, Jesus quer que você seja testemunha na tua casa, na tua cidade, lá no teu trabalho. Até hoje tu não foi testemunha. Está faltando fogo. Está faltando fogo. João capítulo 21, os discípulos foram pescar, não encontraram nada. Naquela noite nada apanharam. Na minha visão eles só foram pescar com Pedro, porque Pedro talvez poderia pensar em suicídio. Acho que eles ficaram com medo. Por quê? Porque Judas acabou de cometer suicídio e suas entranhas foram arrebentadas na pedra, porque amarrou o seu pescoço na árvore, e quando ele se enforca, diz a Bíblia que a árvore não aguenta, quebra o galho, e ele cai de um despenhadeiro, bate a sua barriga na pedra, e diz a Bíblia que suas entranhas saem para fora. Aí Pedro está desviado, negou Jesus 3 vezes. Pedro tem 3 nomes: Pedro, Simão e Cefas. 3 vezes Pedro prega. A primeira pregação ele ganha 3.000 almas. A segunda ele ganha 5.000. A terceira 8.000. Pedro, quando estava com Jesus no Monte da Transfiguração, diz a Bíblia que lá no Monte da Transfiguração, ele viu Jesus, Jesus se transfigurou, mostrou para ele como ele está hoje, todo glorificado. Diz a Bíblia que uma nuvem de glória desceu no lugar, lá no Monte da Revelação, mesmo monte que o seu servo Abraão levou o seu filho para sacrificar, mesmo monte que Elias estava lá orando e Deus mandou fogo do céu, no mesmo monte, a Bíblia diz que Jesus estava lá com seus
os três, Pedro, Tiago e João, e diz a Bíblia que apareceu Moisés representando a lei, e Moisés ele falou, ele disse assim, ó, eu sou Moisés, por isso que eles entenderam, e apareceu também Elias dizendo, eu represento os profetas. Moisés disse, eu represento a lei, está incompleto. Jesus disse, eu represento a graça, você representa a palavra, você representa o profeta, e eu represento a graça. Aí ficou tudo completo. Pedro, tomado de uma êxtase maravilhosa, ele disse assim, Senhor, quer que eu faça 3 tabernáculos, um para o Senhor, um para Moisés e outro para Elias. Nem terminou de falar, a glória tomou o ambiente, acabou ali o negócio, porque a glória de Deus desceu. E eu vim hoje aqui dizer para você que esse Jesus continua o mesmo, não mudou, o poder é o mesmo, a graça é a mesma, a manifestação é a mesma. Levante a sua mão e segura na mão do teu irmão do teu lado, que ele talvez chegou aqui abatido, mas você vai dizer para ele hoje que Jesus não mudou. Hebreus 13:8, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele fez no passado, fez hoje no presente e no futuro continua fazendo. Pega na mão do teu irmão, diga a glória junto com ele, diga. Dá glória junto com o seu irmão, diga para ele, Jesus, ele não mudou. Jesus não mudou, diga para ele, diga para ela, diga. E ele quer renovar suas forças. Tem gente que chegou aqui pela graça, mas Jesus hoje está renovando suas forças. Oh, aleluia, aleluia. Quem está sentindo? Quem está sentindo a presença dele? Quem está sentindo? Eu vou terminar agora. Atos 2, ele vai dizer, cumprindo-se o dia de Pentecostes, era festa de Pentecostes. Havia festa das trombetas, festa do tabernáculo, festa do Pentecostes. Diz a Bíblia que os judeus, eles não faltavam essas 3 festas. Está acontecendo uma festa. Atos capítulo 2, cumprindo-se os dias. E quando estava se cumprindo os dias de Pentecostes, diz a Bíblia que os discípulos também estavam lá, reunidos no cenáculo. Jesus acabou de subir, assunto ao céu e ascensão de Cristo, subiu. 500 cristãos viram Jesus subir, olhos nus, viram Jesus subir. Diz a Bíblia que ele deixou a promessa. João 14, ele disse, não vos deixarei órfão, enviarei outro. A palavra outro no original é alon. Essa palavra significa semelhante a ele. Da mesma espécie de Jesus é o Espírito Santo. Por quê? A Trindade, Jesus, o Pai, o Filho. Nós não temos 3 deuses. Se você falar, nós temos 3 deuses, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, você criou 3. Não. Está tudo errado. A deidade, quando se fala de deidade, só tem uma deidade. Paulo vai dizer, há um só Senhor. Oh, aleluia. Um só batismo, uma só fé. Quem é? Deus. Ele é chamado de Deus Pai, Jesus é chamado de Filho. E o Espírito Santo é chamado do Espírito da graça, Espírito de Deus, Espírito de Cristo, Espírito de Jesus. Ele é chamado na Bíblia o Espírito de Jesus. Aí o texto vai dizer que quando se fala de Trindade, você tem o Deus Pai, você tem o Filho e você tem o Espírito. Só que eles não são uma tricotomia, mas os 3 são um. Deus, ele é feito de quê? Ele é espírito e tem alma. Deus tem alma e tem espírito. O ser humano não. O ser humano, ele tem corpo, alma e espírito. Deus, ele tem espírito e tem uma alma. E Deus, Jesus e o Espírito, Deus, Jesus e o Espírito, os 3 são um. Só que eles têm personalidade diferente. Ninguém entra na frente do outro. Diz Jesus, ó, o Espírito, esse Espírito que eu estou enviando, ele testificará de mim. Ele não falará de si mesmo, mas ele vai falar de mim. Olha que coisa linda. Oh, aleluia. O Pai, o Filho e o Espírito trabalham, ninguém quer ser maior que o outro. E os 3 são um. Olha que coisa linda, na glória. Mas Jesus, ele vai dizer em Atos, quando está se cumprindo, para me terminar a mensagem. Diz a Bíblia, você já vai entender porque eu vou ler Atos 2 e vou terminar aqui. Em Atos capítulo 2, na festa de Pentecostes, Jesus está quebrando algo que aconteceu há muito tempo atrás. Você vai abrir a sua Bíblia comigo e você vai ver do que eu estou falando. Eu vou encerrar aqui agora.
Você vai abrir em Gênesis, capítulo 11, e você vai entender do que eu estou falando. Vamos ler o verso 7, a partir dali? Gênesis 11, verso 7. Você vai entender o que aconteceu em Atos dos Apóstolos. Por isso que tem alguns aí que não acreditam no Espírito, mas eu vou explicar aqui agora. Os adventistas não acreditam no Espírito, mas agora eu vou mostrar na Bíblia quem é o Espírito aqui. Os calvinistas não acreditam no Espírito, mas eu vou mostrar. Olha o que diz o texto. Ó, toda a terra, que é a epígrafe do texto, capítulo 11. Toda a terra com uma mesma língua. Mas eu vou ler do verso 7. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Dá uma pausa aí que eu vou te explicar agora. Olha o verso 1 do capítulo 11. Olha o verso 1. E era toda a terra de uma mesma e de uma mesma. Não, vamos ler mais forte. De uma mesma e de uma mesma. Isso aqui a igreja tem que ter. A igreja tem que falar a mesma língua e tem que ter só uma fala. Não, vou repetir. A igreja, ela tem que falar a mesma língua e tem que ter a mesma fala. Eu vou repetir até você dar glória. A igreja tem que falar a mesma língua e ela tem que falar a mesma fala. A igreja tem que ter a mesma língua e tem que falar a mesma fala. Eu vou repetir até você dar glória. A igreja tem a mesma língua e tem que falar a mesma fala. Eu vou repetir. Verso 2. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Siná. E habitaram aonde? Veja, eles habitaram junto, ali no vale. Olha o verso 3. E disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos. Olha o projeto, irmão. Façamos tijolos. O que tem aqui? Unidade. Repete comigo. Ali tem Ali tem um projeto e tem uma mesma visão. Olha o que eles disseram. E disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos e queimamo-los bem. Ó, tijolo é antigo, tá, irmão? É muito antigo. E olha o que o texto vai dizer. E foi-lhes o tijolo por pedra. E o betume por betumou. Sabe por que betumou? Para tapar as brechas e as fendas. Vou repetir. O betume aqui é para tapar brecha e fenda. Jesus hoje quer tapar as brechas na sua vida e quer tapar as fendas. Em segundo lugar, o cal, ele é que cor que o cal é? O cal é que cor? Branco. Branco fala de pureza. Jesus quer que a igreja seja? Não, Jesus quer que a igreja seja? Eu vou repetir até você falar. Jesus quer que a igreja seja? Pura. Tá ficando bom. Olha o verso 3 ainda. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. É o verso 4. E disseram: eia, edifiquemos nós uma. Olha a motivação deles. Edifiquemos nós uma. E nós precisamos edificar a igreja. Sim ou não? E quem é que tem que trabalhar para a edificação da igreja? Aponta para o seu peito. Diga comigo. Eu. Diga. Diga mais forte, vai. Então temos que trabalhar unidos, temos que trabalhar do mesmo projeto, temos que tapar as brechas, temos que cobrir o que tá aí aberto. Para quê? Porque nós precisamos ter a nossa vida coberta, a nossa vida não pode ter brecha e temos que ter também pureza. E agora, nós temos que trabalhar na mesma visão. E diz o texto que nós precisamos edificar a cidade. Nós temos que edificar então a igreja. E olha o texto, verso 4 ainda. E uma torre cujo cume toque nos céus. Ó, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda. Interessante. Salomão vai dizer em Provérbios 18:10. Quem conhece o texto? Quem conhece? Provérbios 18:10. Eles falaram aqui, ó, eu vou revelar o texto. Eles falaram que tinha que fazer uma torre cujo nome tocasse no céu, não é isso? E tinha que ter um nome, né? Olha o que diz o texto aqui.
Façamos uma cidade, edifiquemos, nós uma cidade e uma torre cujo cume, toque nos céus. Aí olha o que diz a Bíblia. Provérbio 18:10. Torre forte é o nome do... O nome dele já é uma torre e é forte. Aí diz o texto, ó, torre forte é o nome do... O nome do Senhor. Nós temos uma torre que vem da terra até no céu. Você não entendeu, vou repetir até você dar glória. Nós temos uma torre que está ligada da terra e vai lá em cima no céu. E quem quer visão, sobe nela, é só subir, que de lá vai ter visão privilegiada. E nessa noite Ele está chamando, irmão, para a gente subir na torre, porque quem está na torre vê longe, quem está na torre enxerga bem, quem está na torre planeja, quem está na torre vê a terra prometida. E Deus hoje quer te mostrar que tem uma terra prometida para mim e para você. Se você acredita no arrebatamento, irmão, se você já está subindo na torre para o céu, levante a sua mão e diga glória. Aqui eu termino. Para que não sejamos espalhados. Isso aqui dava para pregar 3 dias. Não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Por quê, irmão? Quem é que quer nos separar? É quem é que traz facção? Estou pregando ou não estou Bíblia? Estou ou não estou? Estou ou não estou pregando Bíblia? Quem é que quer nos separar dentro da igreja? É quem? É quem? É o diabo. É o diabo. Na igreja dos Coríntios, alguém dizia, eu sou de Paulo. Aí eu vou dizer, eu sou de Cefas, que é Pedro. Aí eu vou dizer, eu sou de Apolo. Tinha facção. Olha essa visão dos camaradas. Deus vai intervir pela visão deles, irmão. Deus vai se manifestar no capítulo 11, aqui na língua. Eu vou chegar lá. Sabe por quê? Por causa da motivação desse povo. Que eles estavam na mesma língua, falavam igual, estavam na mesma visão. Eles tinham o mesmo objetivo, não tinha, irmão, facção no meio deles, não. Aí olha o que o texto diz. Então, no verso 5, aí que Deus manifestou. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Irmão, se a igreja falar a mesma língua, vê o que está aqui. Não há obstrução. Você ouviu comigo aqui o que está na Bíblia? Sim ou não? Quem ouviu? Se a igreja tiver falar igual, não, eu penso assim, eu penso desse jeito aqui, eu do outro. Eu não concordo com isso. E você? Eu também não. E você? Eu não concordo com aquilo. Eu estou com ele. E você? Não, eu não estou não. Está aqui na Bíblia. Está aqui na Bíblia. E diz a Bíblia que Deus se manifestou porque o povo falava a mesma língua. Deus se manifestou porque o povo tinha a mesma língua. Deus quer se manifestar quando a igreja falar a mesma língua. Deus vai se manifestar quando a igreja falar igual, quando a igreja tiver na mesma visão, mesmo foco, mesmo objetivo. Deus vai se manifestar na nossa vida. Vamos mudar ou não vamos? Aí diz o texto que Deus desceu. Aí ele fez o quê? Confundiu as línguas. Assim o Senhor os espalhou dali. Aí Deus espalhou lá no capítulo 11. Agora vamos voltar lá em Atos 2, para você entender. Tem que entender a Bíblia. Tem que entender, a Bíblia. E eu tenho que ensinar. Essa é a minha função como pastor. Nós vamos aprender, não é? Se o pastor não ensinar a Bíblia, ele está com problema. Não é isso? Pastor, a única coisa que o pastor precisa ter é Bíblia. Se ele não tiver Bíblia, o negócio está ruim. Olha, Atos 2. Cumprindo-se os dias de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo. E de repente veio do céu um som como de um vento, veemente em pé, e encheu toda em que estavam assentos, e foram vistas por eles línguas repartidas como de, as quais pousaram sobre cada um, e todos foram cheios e começaram a falar conforme o Espírito Santo lhes, que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do...
Lá no capítulo 11 separou tudo. Agora vamos ler de novo aqui. Olha o que diz o texto. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões, religiosos, de todas as que estão debaixo do... E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria... Quando a igreja fala na mesma língua, o povão lá fora entende. Quando tem confusão aqui dentro, lá fora ninguém consegue compreender. Por quê? Porque tem confusão no arraial. Agora, quando não tem confusão dentro da casa de Deus lá fora, o povão vai entender. E eles vão ser atraídos pela língua que nós estiver falando, irmão. Eu quero explicar algumas verdades nesse versículo. A primeira verdade é que eles foram batizados no Espírito Santo e foram batizados com fogo. Eles começaram a falar novas línguas conforme o Espírito Santo falava. Ah, pastor, mas por que eles falaram? E todos eles começaram a entender. É porque Jesus batiza não só com línguas estranhas, mas também batiza alguém no inglês, batiza também no português, no espanhol, batiza no latim, batiza na língua aonde alguém que mora na selva fala. Para quando você chegar lá, eu não estudei, mas eu sou cheio de Deus, e Deus me mandou pregar para os índios. Quando tu chegar no meio dos índios, tu abrir a tua boca, Deus vai fazer os índios entender o português que tu fala. É por isso que eles começaram a pregar. Quando tu chegar na Itália, você não precisa estudar o italiano. O Jesus que batiza como Espírito Santo vai abrir a tua boca, e quando tu começar a falar, os italianos vão entender, os argentinos vão entender, qualquer pessoa vai entender aquilo que Deus quer falar através da tua boca. Mas eu quero lembrar que Jesus aqui também derramou poder sobre eles, derramou o Espírito sobre eles, e eles foram batizados em línguas estranhas. E Jesus hoje quer dizer para você que Ele continua batizando com língua estranha. Fiquemos de pé.